Olá, turma, tudo bem com vocês? Professor Jonathan Rodrigues, professor de Geografia aqui do canal Regionalizando-se. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixe seu gostei, deixe um comentário com conteúdo, né? Com a sugestão e, claro, dando aquele feedback que a gente sempre precisa. Vamos continuar aqui com as aulas do 6º ano. Hoje nós vamos falar sobre a ação humana nas paisagens. Aí a gente consegue perceber claramente a importância de nós entendermos a transformação das paisagens a partir da ação humana, né? Por exemplo, a ação humana da transformação de uma paisagem natural para uma paisagem cultural. E a gente vai entender isso de uma forma bastante interessante, beleza? Sem mais delongas, vamos para o vídeo, tá bom? E aí a gente tem, por exemplo, uma transformação da paisagem a partir da ação humana. E aí a gente tem, claro, algumas mudanças que são notáveis, né? Com relação às paisagens. A gente tem o mesmo recorte espacial, porém apresentando paisagens diferentes. E aí tem um exemplo de Salvador, Bahia, em 1875, como Salvador era, e aí uma foto, digamos que recente, uma foto de 2014. E aí vocês conseguem perceber claramente a questão da diferença, né, na paisagem. A paisagem ela vai sendo transformada pela produção do espaço, que é basicamente ali o fato de você estar vivendo naquele lugar e você o transformar, né, e ser influenciado também por ele. E a gente tem relações de trabalho, relações interpessoais, relações econômicas, que vão modificando a paisagem e aparece o que vocês estão vendo aí. Uma modificação notável na paisagem, não é isso? Vamos para outro exemplo, né? Xangai em 1990 e Xangai em 2010. Veja como a cidade se industrializou, né? Se urbanizou. E tudo isso decorrendo das relações de trabalho, das relações humanas. E o homem vai ali e vai modificando essa paisagem, né? Obviamente, essas transformações elas são, na grande maioria, executadas pelo homem. E o que a gente analisa é totalmente executada pelo homem. A gente consegue perceber claramente uma diferenciação aí. Uma outra foto, Brasília em 1960 e Brasília em 2012. Veja como era diferente, como se urbaniza em volta, veja como existe uma diferença entre o mesmo recorte espacial, apresentando duas paisagens diferentes. Isso? Uma foto antiga aí de Aracaju, só para vocês entenderem. Claro que a foto atual fica por conta da imaginação de vocês, até porque vocês conhecem essa praia que é a praia de Atalaia, exatamente. Olha que interessante, né? Quanto Fusca, né? Muitos Fuscas eram utilizados e tal, carros antigos, né? Aqui provavelmente é um Chevette ou um Opala, não sei. Olha como eram as casas, né? Pouquíssimas casas, né? Eram casas horizontais, ou seja, não tinha aquela coisa de prédio, não era uma casa de andar. Não existia também lojas do outro lado, era apenas o calçadão e a praia. Hoje em dia aqui tem o calçadão, permanece, mas tem muitas construções do lado de cá e tem muitas construções principalmente do lado de cá. Então a gente percebe claramente a diferença das paisagens a partir das relações e da transformação do espaço, tá bom? E a gente tem uma charge e um tópico que é paisagem, técnica e trabalho. A gente vai saber, basicamente, transformação da paisagem natural em cultural pelo trabalho. Por exemplo, eu tenho uma área ali totalmente vegetada e de repente eu começo a derrubar as árvores para poder fazer extração de madeira ou para poder fazer pasto. Então eu transformei a paisagem de natural, que antes ela era uma paisagem que não tinha aspectos criados pelo homem, para uma paisagem cultural. E aí claramente a gente consegue perceber isso na paisagem, tá bom? Existe o avanço da técnica, ou seja, o avanço da tecnologia entre paisagens culturais, por exemplo, uma plantação de café executada via carro de boi, né? E carroça.
E aí a gente tem a transformação para uma paisagem onde o café ele é trabalhado ali, ele é colhido principalmente por tratores. Então a gente tem uma modificação de uma paisagem que já é cultural, né? Mas devido às relações de trabalho pelo avanço da técnica. E aí a modificação das relações de trabalho. Então a gente encontra essa chart aí à direita da sua tela, mostrando essas relações de trabalho, a coisa que a gente chama de desemprego estrutural, né? Que aí vocês vão aprender mais para frente, nos próximos anos, o que é desemprego estrutural. E a gente tem que entender agora que a paisagem ela vai se modificando pelas relações de trabalho e da técnica. A gente consegue vislumbrar paisagens diferentes a partir disso aí, tá bom? Um exemplo claro aí, a gente tem uma floresta, né? Aquilo que a gente chama de mata virgem, ou seja, uma floresta que ela não foi tocada ainda. E aí, de repente, a gente tem, né, um desmatamento para extração de madeira e tudo, muitas vezes de forma ilegal, né? Como é o caso dessa foto aí, de uma fiscalização realizada pelo IBAMA. Mas o foco aqui é a gente analisar a transformação, né? A gente transforma uma paisagem natural e cultural para o trabalho e pelo trabalho, né? Então, essas relações, elas determinam muitas vezes a transformação das paisagens. E a gente pode ter um vislumbre interessante sobre essas questões aí, tá bom? É claro que a natureza, ela vai responder, né, diante dessas transformações, por conta dos impactos ambientais que são decorrentes, principalmente da poluição, do desmatamento, né? E a gente consegue perceber claramente essas consequências. Mas o foco aqui é analisar a transformação da paisagem, principalmente da paisagem natural para a paisagem cultural. E aí a gente tem também, por exemplo, uma paisagem cultural para a natural humanizada. Lembra que eu falei que era natural humanizada? Eram aqueles elementos naturais que tinham sido colocados pelo homem. E a gente tem, por exemplo, uma área de desmatamento, e aí depois eu substituo essa área de desmatamento aí, como essa, por exemplo, por árvores de reflorestamento. São árvores, mas são árvores de reflorestamento, ou seja, eles são fruto da ação humana, ainda que eles sejam elementos da natureza. E a gente tem uma paisagem humanizada, ou seja, eu antes tinha uma natural e passei para uma cultural, e aí depois eu tenho uma cultural e passei para uma natural humanizada. Compreenderam? Vamos para o próximo. E a gente tem aí a natureza e a mudança na natureza. Isso é muito simples de entender, né? Basicamente, a gente tem essa questão da modificação na natureza pela natureza mesmo. E a gente consegue perceber, por exemplo, aí a mesma paisagem de forma diferente por conta das estações do ano, né? As 4 estações: o inverno, a primavera, o outono e o verão. Então, a gente consegue perceber claramente aí a modificação da paisagem no decorrer do ano. E ela não é influenciada pela ação humana. Ela não é criada pela ação humana. Claro que existe uma diferenciação na paisagem devido a impactos ambientais, aquecimento global, mas não é esse o foco. O foco aqui é a gente entender que a própria natureza ela pode modificar a paisagem. Nesse caso, a gente continua tendo uma paisagem natural. A gente não muda de natural para cultural, nem de cultural para natural humanizada. A gente continua tendo a paisagem natural, só que a gente tem vislumbres diferentes diante das estações do ano, por exemplo, né? A gente pode traçar um outro exemplo aqui, que é um rio temporário, né? Que ele, numa parte do ano, ele está cheio e na outra parte do ano ele está seco. Por que, professor, isso acontece? Por conta do índice pluviométrico, né? Que é basicamente o volume de chuvas. Chove pouco, e aí o rio fica vazio, e depois tem o período de cheia, que é quando chove muito, e aí o rio fica cheio. É característica aí de rio, do que é rio temporário, do que é rio perene. Isso aí vocês aprendem mais para frente
Mas o foco aqui, como eu falei, é analisar que a paisagem ela vai se modificar de acordo com a transformação dos próprios elementos naturais. Os próprios elementos naturais nos trazem um vislumbre diferenciado para a paisagem, que, como eu falei, permanece natural. Não houve a cheia ou a seca do rio, simplesmente por questões humanas, mas pela própria natureza, que se transformou e nos dá vislumbres diferentes que são refletidos aí na paisagem. Uma outra imagem, a gente consegue perceber aí o rio Canoas no período de estiagem e o rio Canoas no nível cheio. Percebam o mesmo recorte do espaço, o mesmo local. A gente consegue perceber que existe sim uma diferença notável da paisagem, né? Inclusive até mesmo da vegetação e das margens desse curso desse rio. Conseguimos perceber aí, por exemplo, no período de estiagem, o rio quase secando, com margens mais aparentes, né? Vocês conseguem perceber aí esse pedaço aqui de terra, né? Esse pedaço aqui de terra que fica sendo exposto por conta do rio, que tem o seu curso aí dificultado pelo período de estiagem, né? Pela sua fraqueza, o rio fica fraco e aí, portanto, essas áreas elas vão sendo expostas, né? O rio está seco aqui, está secando, né? E aqui o desaparecimento completo daquelas margens antes vistas no nível cheio. Aqui a gente consegue perceber claramente que existe um período de cheia do rio e, claro, que diante disso a gente tem a transformação. A gente falou um pouquinho sobre a ação humana, sobre a transformação das paisagens pelas relações de trabalho. A gente falou sobre o avanço da tecnologia, sobre a transformação da paisagem de natural para cultural, e a gente falou também um pouquinho sobre sobre cultural para natural humanizada, que é aquele caso ali que eu dei até o exemplo de uma paisagem de mata virgem, e aí depois a gente tem o desmatamento para a extração de madeira, e aí depois a gente teria, né, uma situação hipotética, o reflorestamento. O reflorestamento, como eu avaliei, são elementos naturais, porém gerados pelo homem. Então são elementos naturais humanizados. E que essa paisagem ela teria essa característica aí. Por último, a gente falou basicamente sobre a transformação da paisagem pela própria natureza. E a gente falou um pouquinho aí sobre estações do ano, né? Sobre a modificação de uma mesma paisagem nas estações do ano, e também citamos alguns exemplos, como por exemplo esse aí do rio seco, né? E do rio que ele está mais cheio, tá bom? Basicamente essas transformações elas são sempre visualizáveis ou sentidas através dos nossos sentidos. Então isso é paisagem. A gente tem o mesmo recorte espacial, porém com vislumbres diferentes. E aí, claro, a gente consegue perceber de forma notória que existe essa diferenciação, tá bom? Um forte abraço a todos, muito obrigado por você ter me acompanhado até agora. Deixe um comentário, caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão de conteúdo. Deixe seu gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos e muito obrigado. Tchau, tchau.